Fala, meus amigos, desculpe o atraso, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes. Agora são exatamente, eu tô sem óculos, são 1h26 da manhã, acabei de chegar aqui em Jundiaí, depois de participar do programa Arena, lá no SBT, e durante o jogo a gente fez uma live no SBT Esportes, e eu participei já junto com o pessoal lá, e depois a gente assistiu o jogo lá, depois a gente participei do Arena. Queria muito, a terceira vez que eu vou lá, queria muito agradecer ao Benja, ao Mauro Betti, ao Nicola, que estava lá também, o MC Davi, que eu não conhecia, e foi um programa muito legal, eu sempre gosto, e o Kleber Gladiador, estava acho que dos Estados Unidos, você entrou de lá, e foi muito legal participar, foi muito legal, eu sempre gosto de trocar ideia com eles, sou muito bem recebido, e o SBT, eu me sinto muito em casa lá, tava com saudade, fazia um tempo que eu não ia no SBT, é sempre bom rever as pessoas, rever o lugar, eu gosto muito daquele lugar, fui muito feliz lá, e foi muito legal ter participado, não sei se você conseguiu assistir, foi muito legal. E deu para assistir o jogo. Só que aí, gente, eu não vou mentir para vocês, porque você sabe que a gente joga limpo aqui. Fazendo a live, a gente conversa, a gente fica trocando ideia. Foi no estúdio onde aconteceu o programa. Então tava um monte de gente conversando, batendo papo, depois chegou o Mauro Betti, chegou o Benja e ficou conversando, as pessoas no chat conversando. E não deu, eu assisti o jogo, mas não deu para anotar, para fazer as anotações. E como eu sou cego, muitas vezes não dá para ver se é o Luciano, ou se é o, sei lá, o Oscar, se é o André Silva que cruzou, se foi. Então, mas deu para ver algumas coisas do jogo, claro, deu pra gente analisar o jogo. E eu queria saber a sua opinião. Não vou pedir para você fazer, a gente não vai fazer o comentando comentários amanhã, porque como o vídeo vai entrar muito tarde no ar, eu vou deixar o vídeo durante todo o dia e a gente volta na sexta-feira, no vídeo das 8 da noite, já fazendo o pré-jogo do clássico, que clássico, sábado tem clássico contra o Corinthians. Então, mas por favor, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. A gente está dando de presente para os amigos do canal esse presente quando a gente chegar a 553 mil inscritos no Barolo Vídeos ou 173 mil no Barolo Jogos. E, por favor, se inscreva, deixa o like, já. Vou até dar um tempo para você deixar o like, senão você vai esquecer depois, eu tenho certeza. Você vai ficar empolgado, comentando e tal, você vai esquecer o like. Deixa seu like, por favor, ajuda bastante no crescimento da mídia alternativa. Meus amigos, sobre o jogo, eu acho o seguinte... Você pode olhar de duas maneiras. Você pode olhar o copo cheio ou você pode olhar o copo vazio. O copo cheio é que eu vi uma evolução em relação ao time do Zubeldia, claro, e eu vi uma evolução em relação ao time que jogou contra o Flamengo, até pela escalação, né? Um meio-campo mais leve, né? Com o Marcos Antônio e Bobadilha, o Alisson no banco e o Pablo Maia, que está realmente numa fase muito ruim. E o que me deixou mais feliz foi o Luciano, a posição que o Luciano jogou mais próximo do ataque, tanto que ele deu 2 assistências, né? Finalizou, ficou presente, cabeceou, estava presente na área, fez um jogo espetacular, mas muito melhor do que ele faz quando ele joga no meio, porque o nosso treinador conseguiu perceber que o Luciano jogando no ataque é muito mais importante do que ele jogando no meio. Eu vi uma evolução, tanto que, olhando o copo cheio, tanto que o primeiro tempo do São Paulo, até a furada do André Silva, porque o jogo mudou ali, né? O São Paulo fez uma partida boa, eu achei uma partida boa. Uma partida, na verdade, não vou dizer que a partida foi boa, uma partida que me surpreendeu. É que a gente está acostumado a ver um time tão podre, um time tão ruim, né? Estava acostumado com o Zubeldia, um time sem alma, um time sem nada. A gente estava tão acostumado a ver que o São Paulo fazendo o mínimo, minimamente, né? Jogando com uma postura de querendo a vitória, não se encurralando como foi contra o Flamengo, não jogando como time pequeno, mesmo contra um time que está lutando na parte de cima da tabela. O São Paulo podia ter se encolhido ali para buscar um empate. E o São Paulo fez um bom primeiro tempo. Eu acho que esse é um fator positivo, já deu para ver algumas mudanças que o Crespo está fazendo no time que me dão uma certa esperança. Se você for ver que o São Paulo jogou contra um dos líderes do campeonato, que está fazendo uma boa campanha, ganhou no último jogo do Corinthians dentro da Neoquímica Arena, está disputando ali as primeiras posições. Um empate em Bragança Paulista, onde o São Paulo não ganha desde 2019, desde que o Red Bull Bragantino virou, o Bragantino virou Red Bull. Se você for analisar por esse lado, se você for analisar o resultado, em virtude de tudo que está acontecendo com o São Paulo nos últimos jogos, foi um bom resultado. 1-1 foi um bom resultado. Então, os pontos positivos, eu achei que o Luciano jogou na posição certa, eu achei que o Bobadilha fez um bom jogo, eu achei que o Cedric na lateral fez um bom jogo, eu achei que teve uma evolução, o São Paulo conseguiu jogar de igual para igual com o Bragantino. Eu acho que no segundo tempo, depois que
quando tomou o gol no comecinho, foi atrás, buscou o empate, empatou, podia ter vencido. Eu acho que essa sensação que eu tive que podia ter vencido me deixa triste e ao mesmo tempo feliz, porque podia ter vencido o Bragantino lá. Se você quiser olhar pelo copo cheio, o lado do copo cheio, com o lado de otimismo, eu acho que a gente tem que olhar dessa forma. Se você quiser olhar pelo lado ruim, pelo lado pessimista, pelo copo vazio, foi um péssimo resultado. O São Paulo não ganha há 6 jogos, né? São 5 jogos, são 4 derrotas e um empate. O São Paulo está a 1 ponto da zona de rebaixamento, porque ainda tem times que têm jogos a menos que o São Paulo, que podem jogar o São Paulo na zona de rebaixamento. O São Paulo mais um jogo não conseguiu vencer. O São Paulo mais uma vez teve dificuldades, mais uma vez tomou a virada, mais uma vez perdeu gols inacreditáveis, mais uma vez sofreu, mas e arrancou um empate, que é um péssimo resultado para o time que está a 1 ponto da zona de rebaixamento. Então, tem as duas maneiras de ver, de assistir, de analisar o jogo, na minha opinião. Só que, independente de você olhar pelo lado bom, o copo cheio, ou o lado ruim, o lado vazio, a gente não pode esquecer, a gente não gosta de falar como você tem que fazer, eu tô falando eu. Eu não vou esquecer da vergonha que é o São Paulo estar na situação que está na tabela do Campeonato Brasileiro mais uma vez. Eu vou trazer para aqui na semana que vem os números da gestão Casares no Campeonato Brasileiro comparados ao Leco. Ele perde, o Leco tem campanhas melhores, mais gols, aproveitamento maior. O São Paulo, para você ter uma ideia, desde que o Casares assumiu lá na saída do Diniz ali, naquele campeonato, o São Paulo somando todos os pontos, o Palmeiras somando todos os pontos, o São Paulo tem 100 pontos a menos que o Palmeiras. Então é uma campanha vergonhosa, mais uma campanha vergonhosa. Mais uma vez o São Paulo Futebol Clube luta desesperadamente para não cair. Hoje lá no Santos, lá no Arena, eu estava assistindo o jogo do Santos também. O Santos, que é um concorrente direto, já está se distanciando. O Neymar fez um gol, venceu o Flamengo. Eu esperava que acho que foi um resultado surpreendente. O Corinthians, que também não está na parte de cima da tabela, vive um momento de pressão, venceu o Ceará fora de casa. Acho que foi a primeira vitória do Corinthians fora de casa, se não me engano. Então, se você analisar os adversários na tabela, o Vitória empatou ainda com o Botafogo fora de casa. Se você analisar os resultados da tabela, se você analisar a situação do São Paulo, é uma vergonha. A gente não pode apequenar tanto o São Paulo para comemorar um empate em Bragança, porque jogou contra o Bragantino. Não dá, gente, desculpa. Eu sei que esses caras tentam apequenar o São Paulo, essa diretoria, alguns jogadores, até alguns torcedores, a gente já discutiu aqui esse assunto. Mas não dá pra. A gente não pode. Eu não vou ignorar a vergonha que a gente tá passando. Mais uma vergonha que a torcida do São Paulo tá sendo obrigada a passar. Mais uma vez nessa gestão horrorosa, essa gestão nefasta que destrói o clube. Esse grupo que destrói o clube há 15 anos. A gente não pode esquecer. O São Paulo, mais uma vez, pelo andar da carruagem, vai lutar para não ser rebaixado. Muito provavelmente o título em relação ao Campeonato Brasileiro vai ser time grande não cai, se não cair. Porque para mim o risco ainda existe, o risco ainda é grande. Quando o São Paulo toma o primeiro gol hoje, depois da furada do André Silva, o Bragantino empata 2 minutos depois, que dá tremedeira nos caras e o Bragantino quase vira o jogo no primeiro tempo. Eu fico muito preocupado como esse elenco vai reagir se o São Paulo entrar na zona de rebaixamento. Porque a gente sabe como é o lado mental desses jogadores do São Paulo. É um lado mental de um frango. Então eu fico muito preocupado se esse time, porventura, passar 2, 3 rodadas na zona de rebaixamento. Esses caras vão ter muita dificuldade para sair. Agora, a gente tem um jogo contra o Corinthians que vem de uma vitória fora de casa, mas vem num momento conturbado fora de campo, que muito provavelmente vai afetar os jogadores dentro de campo. Hoje, quando acabou o jogo, a torcida do São Paulo cantou ganhar do Corinthians é obrigação. Eu tenho 55 anos, eu nunca vi isso dar certo, eu nunca vi o time que a torcida canta ganha por obrigação no jogo seguinte, sempre zica, mas eu acho que é obrigação ganhar do Corinthians. Na verdade, é que nem eu falei no programa, não é uma questão de ser obrigação de ganhar do Corinthians, é uma obrigação de ganhar. O São Paulo precisa ganhar. São 14 rodadas e 13 pontos. É humilhante para o São Paulo. O São Paulo precisa ganhar.
O adversário dessa vez é o Corinthians, mas não importa, podia ser o Juventude, podia ser o Flamengo, podia ser o Chelsea. O São Paulo precisa desesperadamente da vitória no sábado. O São Paulo precisa vencer os jogos em casa, porque lembra, vai jogar 3 jogos na Vila Belmiro, por esse acordo maravilhoso para o São Paulo, vai jogar 3 jogos fora de casa, onde não ganha. Ah, Barolo, mas a torcida vai ser a favor do São Paulo. Não interessa, para mim não interessa. Quando é a favor no Morumbi não ganha, imagina na Vila Belmiro. Enquanto isso, o Santos, que eu imagino que também vai lutar na parte de baixo da tabela, vai jogar os 3 jogos no Morumbi para 60 mil pessoas, enquanto o São Paulo vai para a Baixada jogar para 11 mil. Então, o jogo contra o Corinthians é primordial. Precisa ganhar, gente, precisa ganhar. Que esses jogadores se conscientizem, que o Crespo conscientize esses caras, que eles precisam ganhar. É claro que seria muito sonhar e pensar que o presidente vai lá falar com os jogadores que eles têm que ganhar, que o diretor de futebol horroroso, do incompetente vai lá. Eles não vão falar, porque esses caras eles desapareceram, completamente desapareceram. Eles são tão incompetentes que eles sumiram. Eles não falam nada, eles desaparecem. Então, não dá pra contar com eles, pra cobrar, pra exigir, não dá, nunca deu, até porque atrasa salário também, são os incompetentes, não tem nem moral pra isso. Mas os jogadores precisam se conscientizar. Eu acho que tem uma grande chance, o São Paulo tem uma grande oportunidade de ter um ponto de virada agora no campeonato. Com esse empate contra o Bragantino, uma vitória contra o Corinthians, com o Crespo podendo trabalhar um pouco mais sossegado, mesmo sem contratação, mesmo com esse elenco duvidoso que o São Paulo tem, mesmo com alguns cabeças de bagre gigantescos, eu acho que esse clássico contra o Corinthians pode ser uma virada de chave. Com o Zubeldia eu não acreditava em chave nenhuma, eu acreditava na chave elétrica que ia descarregar um choque de 1 bilhão de volts na gente. Mas eu acho que com o Crespo tem uma esperança. Mas vai depender do comportamento desses caras no clássico de sábado. Com certeza vai ter casa cheia, só torcida do São Paulo jogando em casa. Então é principal vencer. Vamos dar as notas. Na verdade é o seguinte, gente, vamos fazer um pouco diferente hoje. Eu não vou dar as notas porque não dá para, eu não vou dizer que não posso dizer para vocês que eu acompanhei todos os jogadores, que eu vi como eu faço quando a gente tá assistindo em casa tranquilamente aqui. Então, mas eu quero falar de alguns destaques, tá? Lembrando, se você quiser fazer sua fezinha aí na KTO, tá no primeiro link, primeiro comentário fixado, você clica, faz a sua fezinha e você pode apostar no clássico. Eu não aposto em jogo do São Paulo, já falei pra vocês, porque é uma superstição que eu tenho, mas eu não aposto. Mas se você quiser, não só no jogo do São Paulo, se divirta com a aposta esportiva sempre com a KTO, primeiro comentário fixado, tá? Eu achei o seguinte, os destaques do jogo, pra mim, o principal destaque do jogo foi o principal destaque, não vou dizer que ele foi o melhor jogador, mas o que me deixou aliviado, essa é a palavra. O Luciano jogando no ataque. O Luciano finalizou, ele cabeceou, ele deu passe para gol. Ele participou, como dentro da limitação técnica que ele tem, porque o Luciano é um jogador limitadíssimo tecnicamente, né? Vamos falar a verdade. Ele não é um craque, tá longe disso, embora às vezes ele se ache. Ele atuando onde ele atuou, pra mim que é onde ele deve atuar, ele fez uma partida dentro das características dele boa. Ele fez uma partida boa. Finalizou, deu assistência, cabeceou, foi presente, encheu o saco do zagueiro, que é aquilo que eu sempre peço que ele faça, que é onde eu acho que ele rende mais. Ele finalizou uma bola de pé direito que é horrível, mas porque tecnicamente é um jogador limitadíssimo. Então, eu gostei do Crespo tê-lo colocado como atacante, não como camisa 10 armando o jogo, como aquele infeliz daquele Zubeldia fez durante 80 e poucos jogos. Então esse pra mim foi um ponto positivo. O André Silva, que fez os 2 gols, embora o segundo gol pra mim tenha sido sem querer, mas o gol culposo, que ele não tinha intenção de fazer. Mas, lembrando o seguinte, eu acho que um jogador profissional não pode perder o gol que o André Silva perdeu dentro da pequena área. Não é a primeira vez que ele faz isso. Não é a primeira vez que ele perde um gol daquele. Se ele faz aquele gol, muito provavelmente o Bragantino não teria força para reagir. O São Paulo abriria 2-0 ali na parte final do primeiro tempo. Jogando melhor, seria muito mais difícil para o Bragantino. E o castigo, quando você joga com um time que está na parte de cima da tabela e perde um gol desse, o castigo veio 2 minutos depois. 2 minutos depois. Eu acho que o atacante, ainda mais do nível do André Silva, a gente não pode esperar dele que ele faça 2 gols por jogo, como ele fez hoje. Então, ele teve um grande mérito hoje por fazer 2 gols nesse jogo. Eu continuo achando ele um dos piores jogadores de centroavantes que eu vi jogar.
Hoje lá no SBT a gente estava falando do França. Teve um dos meninos que estava lá, o MC Davi falou, pô, Barolo, o André Silva, tá falando, meu, viu o Careca jogar? Aí o MC tinha jogado com o França no Morumbi. Ele falou, pô, eu vi o França jogar, cara. Eu falei, então, você entende por que eu falo do André Silva. Mas fez os 2 gols. Então, eu acho que ele não fez mais nada, mas além da furada que ele deu, mas fez os 2 gols. Então foi importante a participação dele. Então, André Silva, pelos gols, mas pela furada, tira um ponto dele. O Luciano fez uma boa partida. Eu gostei da atuação do Bobadilha, que pra mim é um cara que ainda tô tentando descobrir aonde ele joga, que posição ele joga, mas acho que ele fez um bom jogo. Eu acho que o Enzo, do lado esquerdo, fez um bom jogo. E pra mim, os 2 piores, o Cedric e o Ferrarese. Pra mim, os 2 foram um show de horror hoje. O Ferrarese parecia que ele nunca tinha jogado bola na vida. E o Cedric, numa sequência de atrapalhadas que ele deu ali. Mas, meus amigos, a gente sabe que o elenco é esse, essa diretoria não vai contratar, vai ter aí o Tapia que tá chegando, que é um jogador que, sinceramente, eu não espero nada desse jogador. O que vier pra mim é lucro, e é muito triste, né, você analisar o São Paulo dessa forma. Traz um jogador que o que vier é lucro, mas vai ser esse elenco aí. A minha esperança é que o Crespo consiga acertar o jogo desses caras, que consiga enxergar que é possível conquistar alguns pontos e, principalmente, vencer o Corinthians no sábado. Principalmente vencer o Corinthians no sábado. Quero pedir para você deixar seu comentário aí, o que você achou do jogo, os destaques, quem você gostou, se você não gostou, do Crespo, se você tá olhando com o lado do copo cheio, se você tá olhando do copo vazio. Então deixa aí sua opinião, deixe seu like, você já deixou, que eu tenho certeza disso. Mas deixa a sua opinião, que é muito importante. E a gente volta na sexta-feira, tá, gente? Na sexta-feira a gente volta. Falando em copo, ó, Golcase com as promoções bacanas, hein? 70%, mais de 70%, produtos de liquidação sensacionais. Tá no primeiro link da descrição. Usa o cupom GOLBAROLO que você vai ter todos os benefícios, vai ter um descontinho bacana para todos os produtos do site. Tá bom, meus amigos? Então, ó, vou descansar um pouco, que já são quase 2 horas da manhã. Ainda tem que postar aqui, ainda tem que chegar em casa, tem que tomar banho, comer, dar um rolê com a cachorra, que ela não saiu, que a Erika não pôde sair com ela. Então a gente se encontra amanhã. Vou dar uma descansada amanhã, a gente se encontra na sexta-feira, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, uma ótima noite. Aqui não vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. E mais uma vez um abraço pessoal do SBT e do Arena. Fiquem com Deus, tchau, tchau!